Alô, comunidade das redes sociais. Chegamos à praia de Coroa Vermelha, a emblemática praia de Coroa Vermelha, onde existe esse fenômeno natural chamado Caminho de Moisés. O Caminho de Moisés, ele lembra a passagem bíblica, por quê? Porque ele abre-se quando a maré está razoavelmente baixa, abre-se um caminho de banco de areia, e nós podemos trafegar a pé até uma longa distância. Alguns dizem para que nós calcemos calçados especiais para que a gente não machuque os pés, porque há alguns incidentes que podem ocorrer com alguns fenômenos naturais do caminho. Mas o Caminho de Moisés, ele é não o único do Brasil. Em Maragogi existe também um Caminho de Moisés. E aqui o mais famoso, penso que seja esse aqui. E esse Caminho de Moisés, ele inclusive, esse fenômeno natural, inclusive dá o nome a essa praia, Coroa Vermelha, porque quando a maré está baixa, abre-se esse espaço, chamado carinhosamente pelos primeiros habitantes de Coroa Vermelha. A maré está baixa, a maré fica baixa e abre-se uma coroa vermelha. Por quê? Porque essa areia, como vocês estão vendo, é razoavelmente vermelha. Por isso, praia de Coroa Vermelha. Essa praia ela fica no município de Santa Cruz Cabrália, que é um dos municípios que disputam a ideia de que teria sido o primeiro lugar de chegada dos portugueses. Muita gente diz que os portugueses teriam chegado no espaço que é Porto Seguro. Mas na realidade, segundo historiadores, alguns bem mais renomados que eu tenho ouvido, dizem que Santa Cruz Cabrália, juntamente com Porto Seguro e juntamente com Prado, fazem parte da Rota do Descobrimento. Então, segundo esse historiador, que agora me foge a memória o nome, só sei que ele é muito renomado nessa região, responsável pelo acervo, por grande parte do acervo histórico aqui de Santa Cruz Cabrália. Ele diz que se a viagem de Pedro Álvares Cabral e companhia fosse repetida hoje, ele passaria por Prado, por Porto Seguro e chegaria aqui. E o nome Porto Seguro tem tudo a ver também, porque há um determinado lugar onde a esquadra de Cabral encontra Porto Seguro. Segundo documentos da Marinha, em relação ao historiador que eu ouvi, esse Porto Seguro não teria sido no município de Porto Seguro, teria sido exatamente aqui. E exatamente aqui, segundo este historiador, que o pai dele foi o primeiro prefeito de Santa Cruz Cabrália, ele inclusive tem o sobrenome Cardoso, ou Carvalho, agora me fugiu a memória. Então, segundo ele, os documentos da Marinha comprovam que Santa Cruz Cabrália foi o local onde os portugueses chegaram, depois de terem avistado o Monte Pascoal a longa distância. E o Monte Pascoal, inclusive, não é visto, não é possível vê-lo sem estar a uma certa distância marítima. É importante que a pessoa venha a uma certa distância marítima para ver o Monte Pascoal. Então, resumindo, Santa Cruz Cabrália, Porto Seguro e
o município de Prado fazem parte da Rota do Descobrimento. E Porto Seguro, repito, exatamente porque ao chegar num determinado local, a embarcação encontra um porto seguro para que os navios pudessem atracar. Então, por isso, Porto Seguro. E segundo as teses, penso que as mais aceitas, esse Porto Seguro teria sido exatamente nesta região aqui, de Santa Cruz Cabrália, mais especificamente ainda por perto dessa praia, da Praia de Coroa Vermelha. Então aqui a gente vai se afastando e aqui já começam a se formar piscinas bastante propícias para as crianças. Essa praia, inclusive, não sei se vocês perceberam, desde do seu início até aqui nesse ponto mais alto, é uma praia de pouquíssimas ondas, é uma praia muito calma, para você trazer as crianças, para as crianças se banharem. É uma beleza, gente. É interessante que as crianças vêm para cá. Essas aqui são vestidas de índio, mas eu nem sei se elas são. Deve ser da tribo Pataxó, né? Pela tonalidade de pele delas, devem ser da tribo Pataxó. Boa tarde, vocês são da tribo Pataxó? Ah, qual o seu nome? Ah, Suan, né? É isso aí, um prazer. Tchau! São da tribo Pataxó, as crianças. Que lindas, né? Lindas. Tonalidade de pele delas. Olha que legal. E muito bacana, né, gente? Quando você tiver de férias ou não, quando pintar um tempo, vale a pena vir a essa região, a Rota do Descobrimento. É uma espécie de reencontro com a nossa história cheia de contradições. Como não poderia ser diferente, né? Se não tivéssemos contradições, seríamos deuses ou seríamos Deus. Como seres humanos, precisamos de contradições, até porque se não tivermos contradições, estaríamos no céu. Aliás, se formos pensar no que é o céu, se formos pensarmos no céu com mente humana, o céu seria muito chato, né? Já pensou um lugar onde não tem conflito nenhum, ninguém perturba ninguém, e você vai ficar o tempo todo glorificando a Deus? Seria, pensando com a mente humana, o céu seria um lugar muito chato. Olha que bacana, gente. É muito bacana, né? É muito legal. Um lugar muito tranquilo para você trazer a família, trazer as crianças. E se você tem aquelas crianças agitadas que gostam de desobedecer, aqui elas vão te desobedecer, mas graças a Deus não vão te desobedecer letalmente, porque tem crianças que são tão levadas que elas te desobedecem e podem te desobedecer letalmente. Olha que lindo! Olha que lindo esse espaço, gente. Praia de Coroa Vermelha. Coroa Vermelha. E dá pra ir andando, hein? E bota chão nisso. Dá pra gente caminhar até... Aí alguém perguntaria, mas e se a maré subir de repente? Não, de repente ela não sobe, né? Há dias que não dá para vir para cá, porque as marés estão altas. Aí realmente não dá para vir. Mas hoje a maré está baixa. Então tá bem tranquilo para a gente caminhar hoje. Bem tranquilo. E as pessoas vêm, tiram as suas fotos. E vale a pena. Vale a pena. Que bacana. Praia de Coroa Vermelha. E eu vou. Dá vontade de não voltar mais, né? Dá vontade de caminhar. Ir e não voltar. Mas a gente tem que voltar, né? Aliás, quando a gente viaja, a gente precisa voltar. Até porque, pensando bem,
Eu sempre digo isso. A melhor coisa não é ir, é ter para quê e para quem voltar. A pessoa que vai, mas não ter para quê ou para quem voltar, é complicado, né? É complicado. Essa solidariedade que nós encontramos no mundo, onde nós encontramos o nosso lugar. Saímos de manhã, todos os dias, ou quase todos os dias, sabendo para onde vamos. Isso é muito confortador, né? Saber para onde vamos. E quando eu terminar essa viagem, essa caminhada histórica, eu sei para onde volto. É uma terapia a gente caminhar. Caminhar por esses lugares, olha só. Caminhar por essa... E dizem que tem lugares aqui onde a gente encontra peixes. Olha, eu tô descalço. E esse lugar aqui dizem que machucam os pés. Então tem que ter alguns cuidados, porque eu não estou com as sapatilhas especiais. Olha só. Aqui a gente encontra uma espécie de recifes, né? De arrecifes. E esses lugares, eles podem ser um pouco perigosos para os pés desavisados. E o meu pé desavisado não calçou nada para se proteger. Eu acho até que vou ficar por aqui, porque os meus pés desavisados não calçaram nada. Mas é tão tentador a gente sair andando, caminhando. Mas como eu não calcei nada propício, eu vou ficar por aqui mostrando para vocês esses recifes. Inclusive essas pedras, elas foram muito utilizadas em algumas construções. Mostrei para vocês a construção de um local que virou ruína lá no centro histórico de Santa Cruz Cabrália. Nesse lugar tem uma construção, uma ruína, que ninguém sabe explicar para que ela teria sido construída na época, né? De repente ela parou de ser construída, mas ninguém sabe explicar por quê. Olha, e existem vários mitos, né? A construção, ela é feita com barro, pedras, essas pedras de recifes, com barro, com óleo de baleia e, pasmem, com ossos de baleia. Ossos de baleia também, para dar firmeza à construção. Está lá no Centro Histórico de Santa Cruz Cabrália. Eu acho que eu não vou encontrar os peixinhos. Se eles estiverem para lá, eu não vou, porque eu vou machucar os meus pés sensíveis. Meus pés são muito sensíveis e eu vou machucar. Então eu vou voltar daqui mesmo. Mas até que caminhei bem, né? Até que caminhei bem, corajosamente, mas eu não estou afim de me machucar. Então essa construção, as pessoas entendem que ela, mesmo não sabendo as suas origens, entende-se que não era uma construção para pessoas pobres, devido à infraestrutura sofisticada da sua construção, né? O óleo de baleia, o osso de baleia, as pedras, os tijolos vindo de Portugal. Então pode ter sido uma casa de formação dos jesuítas, uma escola, pode ter sido uma casa paroquial para moradia de religiosos, ou casas de pessoas ricas, né? E eu estou contando essa história porque essas pedras que eu mostrei para vocês dos recifes, elas eram usadas nessas construções. Lindo, né? E aí? O que você achou? Tá achando o quê? Dá o seu like aí, faz teu comentário, compartilha com outras pessoas a respeito desse lugar lindo e maravilhoso. Praia Coroa Vermelha. E se você der sorte de encontrar a maré como ela está hoje, você vai passear pelo Caminho de Moisés. Ok, galera? Vocês são do coração.